Oi, Pedro, tudo bem? Como é que vai, Mauro? Tudo bem? Que bom, estamos Nações juntos aqui de novo. que nos acompanham. Prazer estar aqui com você. Uma alegria grande. Ó, estamos gravando esse programa Paz e Bem no dia 29 de maio de 2025. Ele vai ao ar dia 30 e é uma alegria grande estar gravando com o Pedro, em que pese um momento tão dramático. Alegria pelo nosso reencontro aqui no ar, né? Como vocês podem ver, o tema está estampado, né, nas vestes de Pedro, né? É, mais uma vez, Kefar é o nome do lenço? Confier, Kufié, confiar, confiar. refier. É isso aí. Importantes são as consoantes. As vogais se alternam aí a depender do sotaque. O lenço palestino é uma marca, né? Tornou-se uma marca em todo o planeta daqueles e daquelas que defendem a causa do povo palestino contra o genocídio praticado pelo Estado do nazi sionista de Israel. Quem é daqui do País e Bem se lembra do nosso curso, o curso que o Pedro deu, eu e o Eduardo Henrique tivemos a oportunidade, para nós foi uma alegria, poder mediar várias aulas, eu algumas aulas, o Eduardo Henrique outras, deste curso, um curso de 30 aulas sobre a questão palestina e a religião. E desde algum momento do curso, não lembro exatamente quando, que o Pedro tomou a decisão. Vou fazer um livro com o nosso curso, do nosso curso, e o livro, gente, está quase pronto. Pedro, já tem título o livro? Tem, Mauro. E já está quase pronto. Enfim, a questão palestina, a nervura religiosa da catástrofe. Uau, uau. Pensando que a palavra catástrofe aqui remete, né? Quem acompanhou o curso vai se lembrar, e a palavra está bastante difundida, né? Em referência à Nakba, Uhum. a palavra árabe que justamente significa catástrofe e que evoca uma série de atrocidades cometidas pelas forças sionistas contra a população palestina, especialmente nos anos 47 e 48 Uhum. do século passado. Só que a gente diz a Nakba não acabou. O que a gente está vendo hoje é o prolongamento, né, a céu aberto, ao vivo e a cores, desta Nakba que, se a gente procurar, a gente vai encontrar praticamente já há 100 anos no território palestino. Neste País e Bem, olha, 2382, nós vamos falar um pouco, mas não, nós vamos ter outro País e Bem quando o livro sair. Previsão em julho, né, Pedro? Por volta aí de julho, agosto, está Isso. saindo o livro e a gente vai, evidentemente, fazer outro encontro ao redor do livro, que origina-se, então, nas 30 aulas do nosso curso aqui. Pedro, essa é uma questão importante de falar da Nakba e da história centenária do massacre do povo palestino, porque pode parecer a muitas pessoas de que isto é o Netanyahu, de que isto é como se fosse um desvio do caminho de Israel, como se o Netanyahu fosse um ditador que tomou o poder do Estado de Israel e que está perpetrando esse massacre. Não, é constitutivo do Estado de Israel, do Estado sionista de Israel, a lógica do massacre e do genocídio, né? Sim, Mauro, e por isso a solução, a pretensa, a farsesca solução dos dois estados, ela está ancorada numa base que não sustenta a própria solução. Porque o Estado sionista ele foi imposto ao território palestino numa perspectiva que não levou em conta a própria expectativa, os próprios anseios da população que já vivia no território. Uhum. A solução não foi definida a partir de negociações no interior do território. Foi uma solução imposta de fora para dentro, perdão, de cima para baixo. A população palestina não foi ouvida, não foi consultada. Pelo contrário, quando houve algum tipo de
de consulta à população, por exemplo, uma desconhecida, mas importante comissão, Kim Crane, a gente trata disso no livro, né? Ficou muito claro, né, a sensibilidade destes dois agentes do governo dos Estados Unidos, pasmem você, em 1919, né, ficou muito claro para eles, e eles dizem isso no relatório: nós chegamos ao território com simpatias pela causa sionista, mas nós logo entendemos que esta solução seria absolutamente inviável. O povo palestino quer ter a sua identidade enquanto nação, enquanto Estado. Então, a solução dos dois Estados, ela é uma solução, no caso, não é nem só para inglês ver, é para inglês se contentar e afirmar os seus próprios interesses. Vamos pensar que todo o processo de imposição do Estado sionista ganha forma e projeto político a partir da declaração assinada pelo Ministério das Relações Exteriores, ou o nome semelhante, né, do governo britânico, em 1917. Né? Então, efetivamente, esta Nakba, ela vem como efeito no território, sobre a população, de um projeto supremacista e, pensando aqui na perspectiva que é própria ao canal Paz e Bem, é um projeto que, apesar dos disfarces, é um projeto de supremacismo religioso. É importante que isso fique sempre acentuado, porque esses dias, inclusive, a gente viu, né, Mauro? Você tem noticiado isso de maneira exemplar, sistemática, né, no programa que você conduz lá no canal Farol Brasil, né, Manhã Brasil, a toda hora os símbolos religiosos não judeus no território são agredidos. Em particular, o complexo de Al-Aqsa. É o tempo todo. Então, neste supremacismo está também a ideia, que pode soar estranha a muita gente, de um supremacismo religioso, a imposição de uma lógica pautada por um sistema religioso, um código religioso. Né? Então, efetivamente, nós estamos vivendo um momento terrível, mas de um processo que já tem décadas. A palavra catástrofe, Nakba, em árabe, expressa isto de maneira contundente, né? O modo como isso vem sendo imposto a uma população que, como disse um parlamentar israelense sionista, aí em algum momento, não vou me lembrar agora a data, o único defeito desta população é que ela não nasceu judia. Ele diz isso assim, na cara dura. Sabe, aquele romance Não um Defeito de Cor, né, que a gente tem aqui para contar a história brasileira? No caso lá, o defeito foi que essas pessoas não nasceram judias. Fazer o quê? Sim. Pedro, você mencionou, e de fato, a gente tem tido, por um lado, uma escalada. Se é que é possível falar em escalada em meio a um genocídio, que vem transcorrendo aí há quase 2 anos já. Mas estamos num momento de agudização muito forte, né, dos confrontos, depois que a população palestina foi submetida a tanta dor, a tanta violência, a tanto massacre, por um lado. Por outro, a gente tem esses últimos 15 dias, o grau de repúdio e isolamento de Israel, creio que nunca foi tão grande nos últimos anos como agora, a ponto de a Alemanha estar se voltando contra Israel, algo inimaginável desde o fim da Segunda Guerra Mundial. Eu separei 2 cenas aqui que me parecem muito significativas, e a partir delas eu queria te ouvir sobre esse momento que a gente está vivendo. Na segunda-feira,
desta semana, que a gente está agora, segunda-feira passada, houve mais um brutal ataque de Israel a uma escola. 36 pessoas mortas, a imensa maioria crianças. Inclusive tem uma cena, vou mostrar um vídeo aqui, de uma das poucas crianças salvas da escola, da silhueta de uma criança em meio a chamas. É um negócio realmente impressionante. Impressionante. Olha, não me lembro de ter visto algo assim. Vamos lá. طب وين الزلمه وين Ali embaixo, vejam. طب مين تحت ضايل هي ابوه عايش ابوك وينه بالاسعاف ابوه عايش طب امك وينها Ela falando onde estava a mãe e alguém dizendo ao fundo que o pai dela estava vivo, estava na ambulância. Né? وخوات اخوك وينه برضه موجود تحت الرضم هي اسمع هي ابوها بالاسعاف ابوها انو صار فيها والله عايش ابوها عايش تعال É muito chocante. Muito chocante. A outra cena que eu queria mostrar é desta quarta-feira, no Conselho de Segurança da ONU, o embaixador palestino Riyad Mansour, aos prantos, diante do massacre brutal, né? Não, diante dos criminosos, né? Esses sionistas criminosos, realmente, contra eles não há perdão, do meu ponto de vista, não há perdão a esses genocidas. Vamos ver, vamos ouvir, vamos nos emocionar junto com Riyad Mansour. Perdão. E é tão impressionante que a própria pessoa, a própria mulher que faz a tradução, visivelmente emociona-se também junto com ele. Tradução para o espanhol, mas dá para a gente entender. Vamos ver. Pidiéndoles perdón. Es insoportable. ¿Cómo alguien puede tolerar este horror? Excuse me, Mr. President. I have grandchildren. I know what they mean to their families. Yo sé lo que estos niños significan y ver la situación de los palestinos, no tenemos el corazón de hacer algo. Esto es intolerable para cualquier ser humano normal. Las llamas y el hambre consumen a los niños palestinos y por eso estamos tan indignados como palestinos, los 14 millones en los territorios ocupados, en la diáspora, en los campamentos de refugiados, en lugares lejanos, hasta California y en todas partes. Amamos a nuestros hijos, amamos a nuestro pueblo, no queremos que tengan que pasar por esta tragedia. Muito impactante, né, Pedro? Enquanto isso, o embaixador de Israel bocejava. Isso. Você mostrou isso no... Mostrei. Vai ser impressionante. Ele bocejava. Como é que você vê o cenário de momento da sequência do genocídio e a situação geopolítica ao redor de Israel? Veja, Mauro, eu gosto de uma expressão, né? Você sabe que eu trabalho com história, né? O fulano que diz assim: eu não sou capaz nem de prever o passado, quanto mais de prever o futuro. Então, eu penso que é muito difícil arriscar qualquer prognóstico. Eu entendo que, de alguma maneira, a máscara ela está caindo. Mas eu não sei se mesmo com a queda da máscara, isso representará uma reviravolta, porque talvez justamente as duas coisas estejam andando, né, uma dependente da outra. Porque a máscara está caindo, Netanyahu e seus asséculas estão acelerando o processo de extermínio. E a aceleração do processo de extermínio faz com que a queda da máscara aconteça mais rapidamente. Então, parece ser uma questão de tempo. O que vai acontecer primeiro, né? Quer dizer, quando efetivamente Netanyahu for derrubado, o que terá sobrado? Então,
prever o futuro me parece muito difícil, né? Netanyahu deu uma declaração, não sei se foi essa semana, final da semana passada, dizendo que se a União Europeia, os países da União Europeia reconhecerem o Estado palestino, ele vai simplesmente anexar a região da margem ocidental, da Cisjordânia. E o horror já está acontecendo do lado de lá também, né, da margem ocidental. Né? Fala-se pouco disso. Porque é isso, não é, Mauro? Essa cumplicidade aterrorizante, né, com o genocídio, cai a máscara disso, aí o pessoal começa a ficar sensível para a questão de Gaza. Uhum. Mas é quase num momento em que há muito pouco a ser feito em relação a Gaza. A Gaza está praticamente destruída. Agora, não se fala do que está sendo perpetrado à região da margem ocidental, da mal chamada Cisjordânia. Uhum. Porque ali também vilas estão sendo destruídas, populações estão sendo expulsas, e o Netanyahu fez essa ameaça e não houve maiores declarações, né? Quer dizer, enquanto a máquina de guerra sionista estiver livre, leve e solta, não sei, eu efetivamente não sei. Agora, claro que é muito importante que a consciência mundial, que as sensibilidades se movam, que a ficha caia, que as pessoas comecem a declarar. Eu vejo manifestações aqui e ali na dita imprensa, grande imprensa, de gente que até ontem estava defendendo o direito a Israel se defender e agora com lágrimas de crocodilo, horrorizadas com o que acontece a Gaza. Mas eu não vi, nesses setores, nenhuma manifestação dizendo que o Hamas não é terrorista. O acento no caráter terrorista da ação do Hamas continua. A reprodução da mentira quanto ao 7 de outubro de 2023, foram mortos 1.200 israelenses, né? Crianças foram cozidas em forno micro-ondas, né? Até isso foi veiculado. Eu não vi nenhum meia-culpa. Fala-se tanto de fazer meia-culpa. Eu não vejo. Você que acompanha mais, conhece mais o mundo da imprensa, saberá me dizer. Mas não vai ter meia-culpa. Não vai. Eles começam a fazer críticas a Israel como se não tivessem defendido Israel até a véspera. Exatamente, exatamente. Então, não existe. Né, apesar disso, você mostrou isso no programa de hoje, quinta-feira, 29, né, você tem agentes sionistas no interior do Ministério da Saúde, ou negociando com o Ministério da Saúde do governo Lula, que o tempo todo o presidente diz que se trata de genocídio, de algo inaceitável. No entanto, o governo continua fornecendo petróleo para os equipamentos de Israel. Então, eu não sei, parece que, apesar de tudo, essa corrida contra o tempo, a gente corre o risco de perder, né? Também tô... Não, porque é isso, é 1 ano e meio, né? 1 ano e meio de genocídio. O que vai sobrar? Né? O que vai sobrar? O choro do embaixador Riyad Mansour é o choro de que, olha, tá acabando. Tá acabando, né? Tá acabando. Exatamente. E é isso, né? Essa inapetência, né? Eu acho, nessa altura do campeonato, uma postura cínica do governo brasileiro, porque fica o presidente fazendo discurso, ok, discurso é importante, mas imaginar que a Petrobras, a empresa estatal brasileira, está fornecendo até hoje petróleo para o exército de Israel massacrar palestinos, é absurda, né? Agora, finalmente saiu um abaixo-assinado, até assinei, não sei se você já assinou. Assinei, imagino que sim. Mandei para muita gente. Que é exigindo, o Chico Buarque é que encabeça praticamente o abaixo-assinado, mas tem parlamentares, sindicalistas, um monte de gente, exigindo do presidente Lula o rompimento de relações com Israel, ao mesmo tempo que as duas federações de petroleiros, que não se dão nem um pouco bem, tá? Porque uma, a FUP, é governista, a outra, a FNP,
não é independente, mas as duas se juntaram também numa carta ao Lula exigindo que o Brasil pare de fornecer petróleo para Israel e rompa qualquer relação energética com os sionistas, né? Agora, você mesmo notou, Mauro, para você ver como eu acompanho o seu programa, você tem chamado a atenção de elementos muito agudos, muito importantes. O número de parlamentares a assinar esta carta é ridiculamente pequeno. Existe uma coisa que é muito própria do sionismo, e Netanyahu encarna isso à perfeição, que é, na hora que o grupo, que o sionismo é acuado, eles dobram a aposta. A Câmara Municipal de São Paulo, ela suspendeu eventos em solidariedade à causa palestina e, ao mesmo tempo, realizou, eu não sei se foi uma entrega de medalha, qualquer coisa do tipo, àquele militante sionista, não é o da CONIB, daquela entidade stand-up. Stand With Us. Isso, Stand With Us, isso. Uhum. Ele foi homenageado agora na Câmara Municipal. Sim, o Senado aprovou o Dia da Amizade Brasil e Israel nessa altura do campeonato. Então, é um negócio impressionante, né? A gente diz, a máscara cai, mas o pessoal não se dobra, eles reforçam a aposta. Uhum. Existe aquele projeto, não sei em que altura anda, mas de transformar qualquer manifestação crítica ao governo de Israel uma expressão de antissemitismo. Uhum. Tá apresentado lá pelo general que não sabe colocar máscara no rosto, o Pazuello, o desministro da Saúde. Então, o pessoal dobra a aposta o tempo todo. É impressionante, né? A força do dinheiro, né? A força do capital, no fim das contas, né? Que sustenta isso. Então, sim, a máscara está caindo. Sim, há muita lágrima de crocodilo, né? Sendo escorrendo por rostos, né, visíveis aí na mídia, etc, etc. E o fato, né, Pedro, é que o que também não nos anima é, além dessa posição brasileira, você olha a posição russa e a posição chinesa, por mais simpatia que tenhamos, por mais que a China seja socialista, o diabo, entendeu? Mas o fato é que eles sustentam relações diplomáticas com Israel. É inaceitável que países do sul global, né, não sejam a linha de frente do combate a Israel. Né? Ficam quietos. E eu tenho a impressão, Mauro, que há uma razão para isso. Provavelmente existem várias, mas pelo menos uma. É que a Palestina, enquanto tal, é completamente desimportante. Completamente desimportante. Por quê? Porque lá não há petróleo. Descobriram reservas de gás no fundo do mar Mediterrâneo, ali na altura do litoral de Gaza. Isso não tem nenhuma relação a ver com o genocídio efetivamente perpetrado. As petrolíferas podem explorar esse litoral sem nenhum problema. Gaza não tem nenhuma força para resistir a qualquer investida nesse sentido. Né? A importância estratégica daquele território já foi maior. Gaza já foi muito mais importante enquanto cidade, né? Deixou de ser a partir da construção do Canal de Suez como rota, né? Entre o Mediterrâneo e o Oceano Índico, né? O Atlântico e Índico, por consequência. É que existe alguma coisa muito arraigada no globo, que é a ordem ocidental, né, à qual tanto Rússia quanto China, de alguma maneira, pertencem, na medida em que as relações comerciais,
né, tem a primazia, né? E são o grande tapete a partir do qual as decisões são tomadas. Então, a Palestina não importa, a população palestina não importa, assim como não importaram populações lá em Ruanda. Né? A gente pensa na guerra lá em Ruanda, foi quando? Nos anos 90? 1 milhão de pessoas mortas. Né? Quando a gente pensa no genocídio cometido pelo rei, a mando do rei belga, né? Leopoldo II, se não me engano, Leopoldo II da Bélgica. 20 milhões de pessoas mortas. Quem é que se importa? Quem é que se importa? E, bem, no caso que nos interessa aqui especificamente, você tem a questão da religião e das religiões, que coloca um elemento a mais na discussão, na problematização, mas justamente as decisões, as análises, as avaliações sobre a questão da Palestina colocam esse assunto de lado, como se ele não fosse um ingrediente decisivo na constituição do que eu chamo no livro, né? A questão palestina. Então, essa população está desassistida completamente, ela é descartável dentro da lógica comercial, dentro da lógica das relações, das chamadas relações internacionais, e há interesses mais importantes a serem preservados. Não sei, esse silêncio generalizado é alguma coisa assustadora, mas não é algo inédito. Infelizmente, não é algo inédito na história recente. O Holocausto hitleriano, tremendo, terrível, assustador, e a gente esperava que nunca mais a gente fosse assistir alguma coisa desse tipo, né? Só tem o destaque que tem porque aconteceu na Europa. Sim, claro. Senão passaria como um novo Congo, uma nova Ruanda. Exatamente. Que é isso também, massacres sob o silêncio do Ocidente, né? Pois é. Silêncio cúmplice do Ocidente, né? Cúmplice do Ocidente, e aí as potências, de alguma maneira relacionadas com o Ocidente, aí você falou de Rússia e China, a gente precisa justamente acentuar isso, medem ali as intervenções, o que fazemos, o que não fazemos, porque estão em jogo negócios, business, plata, money, como você gosta de dizer. É isso aí. Plata, sempre, 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 sempre. Pedro, eu tô esperando o livro. Estou esperando o livro, nós vamos voltar então em julho, ou antes, a hora que sair a capa, a gente já traz. E aí depois, quando sair o livro editado, a gente volta de novo, porque me parece, sabe, Pedro, e acho que foi muito oportuna a tua ideia do curso, porque hoje há uma linha divisória na humanidade. A humanidade se divide, a definição pessoal, inclusive, de humanidade, se define na posição de cada um, de cada pessoa, de cada agrupamento, de cada família, de cada sociedade, de cada país, de cada estado, em relação à questão palestina. É verdade. Não tenho dúvida disso. É verdade. Não tenho dúvida. Você conversando com seu amigo, meu conhecido pelas redes, mas não conheço pessoalmente, seu amigo Faustino Teixeira. Sim. Eu me lembro de uma conversa entre vocês dois, e o Faustino dizia a você: eu perdi muitos amigos em 2024. Ao descobrir, né, ao se desvelar esta faceta sionista que ficava no armário. Porque tida por normal, né? Quer dizer, amizades se desfizeram lá segundo o Faustino te dizia, né? À medida que esse tema ele emergiu de maneira avassaladora. Então, efetivamente, esse item é um elemento divisório, um divisor de águas, né? Principalmente por um detalhe, né? Ele acontece diante dos nossos olhos. É isso aí. Diferente do que acontecia em outros
em outros tempos, em que os meios de comunicação não tinham essa agilidade que hoje tem. Você vê isso na tela aqui do... Em tempo real, praticamente. Exatamente. Então, é um divisor de águas mesmo. É um divisor de águas. E aí, o que virá depois... E aí eu quero dizer que teu papel foi fundamental aqui no Paz e Bem para que, na divisão das águas, nós estivéssemos de um lado, em uma das margens, profundamente assentados. Você foi chave, tem sido chave para nos ajudar nesse arraigamento em uma das margens, né? Sempre Obrigado. Quando aparece esse tema, Mauro, desculpe se eu me alongo, me vem a passagem do Evangelho segundo Lucas, se não me engano, no capítulo 2, aquela cena você conhece, vai se lembrar, em que Jesus é apresentado ao templo, o menino Jesus, recém-nascido, é apresentado ao templo, apresentado no templo ao ancião, o Simeão. Uhum. E ele diz: este menino está destinado a ser um sinal de contradição. Isso. E diante dele se desvelarão os segredos de muitos corações. Eu não me lembro se a frase é exatamente esta. Mas diante deste sinal, os segredos de muitos corações serão revelados. Uhum. É perfeito. Feitas as devidas vênias e mutatis mutandis, como diziam os latinos, a questão palestina hoje, vamos lembrar, né, Mauro? Ninguém precisa escutar. Jesus é palestino. Jesus é palestino e o Carlinhos Brown já sabia disso. Jesus é palestino. Diante do palestino Jesus, sinal de contradição, os segredos de muitos corações são revelados. E Sim. diante da questão palestina, da qual a figura de Jesus é um componente decisivo, os segredos de muitos corações também vêm à tona. Neste divisor de águas que é a questão palestina. Sim, é isso. Né? Se nós tivermos aqui no Brasil o bolsonarismo como um divisor de águas, especialmente ali no tempo da pandemia da Covid, a questão palestina é um divisor de águas não apenas no Brasil, mas em todo o planeta, né? Em todo o planeta. Em todo o planeta. Tá bom. Pedro, te espero então. Então, assim que tiver a capa do livro definida, a gente volta e depois, no lançamento efetivo, com ele já impresso, fazemos outro encontro e, evidentemente, faremos um encontro também de lançamento do livro lá no Manhã Brasil, sem dúvida nenhuma. Obrigado, viu, Pedro? Eu que agradeço, Mauro. Aproveito para cumprimentar todo mundo que está envolvido agora nesse processo de finalização do livro, se você me permite. Então, quero agradecer muito a você e a Eduardo Henrique pelo diálogo. Foram 30 sessões, então isso significou um envolvimento muito grande de vocês. O Felipe, que na retaguarda também me deu um suporte ali muito importante. Tassiana, minha companheira de vida, sempre atentíssima a todos os detalhes, leitora do livro de cima a embaixo, enfim, sempre com intervenções muito, muito importantes. As pessoas do Paz e Bem que formaram um grupo, não é, Mauro? A gente tinha ali umas dezenas de pessoas, praticamente todas as semanas. Né? Todo mundo. Isso. Conformou-se uma sala de aula, de fato. Formou-se ali um grupo, né? E a gente pode imaginar que algumas pessoas nem se tenham manifestado. A gente viu os nomes que apareceram no chat, né? Mas sempre com intervenções importantes, significativas, e o cumprimento dizendo: estou aqui, estamos juntos. Queria agradecer muito a essas pessoas, a equipe da Cotter, do Sálvio, né, que está trabalhando aí com muito esmero para a produção de um livro que seja bonito, né, que chame a atenção, para que as pessoas queiram efetivamente abri-lo e, enfim, tomar contato com elementos
decisivos da constituição dessa história, desta catástrofe que a gente experimenta hoje. Então, queria fazer um agradecimento aqui. Legal, Pedro. Muito delicado. E na expectativa de que o livro saia em breve. Obrigado pela oportunidade de hoje. E valeu, nos encontramos em breve, assim que mais passos forem dados aí em vistas a... É isso aí. Valeu, Pedro. Valeu, gente. Paz e bem. Paz e bem para todo mundo. Um abraço. Paz e bem. Obrigado.